Em pé e abra comigo a palavra de Deus no Salmos 9, apenas o versículo 17 da palavra do Senhor. Salmos 9, versículo 17. Agora deu certo aqui. Aí sim, hein? Agora é top. Diz assim: os ímpios serão lançados no... Vamos lá, irmão. Vocês estão comigo aqui ou não? Sim ou não? Os ímpios serão lançados no... A minha tradução fala: os perversos serão lançados no... E todas as ações que se esquecem de... Deus. E todas as ações que se esquecem de... Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos. Senhor, fala ao nosso coração, que não seja pelo muito falar, mas pelo Teu Espírito Santo, que se faz presente no nosso meio, que eu te peço, em nome de Jesus. Todos digam amém. Se assente aí glorificando a Deus. Diga aleluia, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas ficam, puxa, falar do diabo, falar do inferno, tem gente que fica todo torto, fica todo raivoso, tem gente que não gosta disso, mas isso está escrito na Bíblia. Quem crê nessa palavra aqui, diga amém. Isso é a palavra. Então, se você não crer ou crer, ele existe da mesma forma. Eu sempre digo, se você não crê que o estado do Paraná existe, ele vai continuar existindo da mesma forma. Amém? Ele vai existir da mesma forma. Ele está lá. Até eu nasci lá no Paraná. Então, não faz diferença. Agora, nós precisamos entender. Alguém chegou, e eu ouvi esses dias que alguém mediu a distância entre o céu e o inferno. E talvez você pode falar, mas como que alguém pode calcular a distância entre o céu e o inferno? E alguém chegou à conclusão que a distância entre o céu e o inferno é de 30 centímetros. Quantos centímetros? Estão me ouvindo bem aí ou não? Amém? 30 centímetros. Mas por que 30 centímetros? Porque a distância da sua mente, do seu cérebro, até o seu coração. É a distância do seu cérebro e do seu coração. Quando as pessoas se esquecem de alguma coisa, é porque ela não guardou no coração, ela não guardou na mente dela e ela se esquece. A Bíblia diz aqui, olha, que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o esquecimento é o mesmo que ingratidão. Pessoas ingratas se esquecem do benefício que receberam. E não poucas vezes, irmãos, pessoas entram aqui arrebentadas. Deus faz o milagre, transforma, e tem gente que se esquece. A proporção é 1:10, está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, e era samaritano. Mas a este que voltou para agradecer, Jesus disse: olha, tua fé te salvou. Ele não apenas foi curado da lepra, mas também foi salvo. Por isso que nós devemos ouvir e guardar a palavra de Deus. Sabe, porque se a palavra do Senhor não entra na nossa mente, não desce para o nosso coração, ela não vai produzir resultados. A Bíblia diz, em Mateus 5,19, diz assim: porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Procede de onde? Procede do coração. Fala comigo, do coração. A Bíblia diz, em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Inferno existe, é uma coisa séria, porque às vezes as pessoas, elas desprezam. E eu sempre falo, irmãos, que a nossa vida, ela será contada do dia do nosso nascimento e do dia da sua partida, separados, duas datas, que estarão separadas por um traço. Apenas um traço vai separar essas duas datas. E nós precisamos viver a nossa vida, fazer valer a pena, para que esse traço possa produzir um legado, para que esse traço venha valer a pena. Sabe? Porque o inferno é algo terrível. O inferno é um lugar
de gemido, é um lugar de grito, é um lugar de dor. Mas lá no inferno, não adianta se arrepender. Quando Jesus fala do rico e Lázaro, Lázaro está lá, e o rico, lá no inferno, começa a gritar e falar: olha, deixa eu voltar para falar com os meus 5 irmãos. Sabe, lá no inferno é lugar de dor, de sofrimento. Marcos 9:23 diz assim: olha, se a tua mão faz tropeçar, corta ela, porque é melhor você entrar sem mão nessa vida, do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, onde o verme não morre e nem o fogo se apaga. O bicho não morre e o fogo não se apaga. Inferno é lugar de sofrimento. E o que Deus espera? A Bíblia nos mostra que muitos têm a volta do Senhor como tardia. Mas qual o desejo do Senhor? Uma das condições é que esse evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra, em todo lugar. Nós sustentamos missionários em nações difíceis do evangelho entrar, mas lá tem alguém pregando a palavra, dando oportunidade das pessoas para se arrepender. Sabe o que Deus espera de mim e de você, querido? É o arrependimento sincero, é ter sinceridade no coração. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: olha, não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Deus, Ele quer que todos se acheguem ao arrependimento. Qual a vontade de Deus? Qual a vontade do Senhor? É que ninguém se perca, é que ninguém pereça, que ninguém vá para um lugar de sofrimento. Porque, irmãos, a Bíblia diz que se nós esperarmos somente nessa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Isso está em 1 Coríntios 5,19. Diz assim: olha, se a nossa esperança em Cristo se alimenta apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quem tem esperança na vida eterna aí, diga aleluia. Sabe, queridos, essa é a nossa fé, a nossa esperança. Deus cura, Deus transforma, Deus abençoa, Ele está aqui hoje, amém? Mas ninguém é eterno, ninguém. Hoje de manhã, eu vinha com a minha esposa e nós começávamos a falar, a conversar, e ela começou a falar, ouviu a voz de alguém e falou: olha, parece a voz do pastor Nelson. Puxa, o pastor Nelson foi embora, era pastor da Vila Gomes. Puxa, foi também o pastor Geraldo, já não está mais aqui. O pastor Maurílio também não está mais. E aí, ontem nós estávamos ouvindo alguém que é muito rico, muito famoso, e ela dizia, minha esposa falou: nós precisamos orar por ele, porque ele está bem ruinzinho. Daí colocou a voz dele, a fala dele, ele no hospital. Olha, eu vou passar por uma cirurgia, eu tenho aqui os melhores médicos, estou no melhor hospital, os melhores, mais conceituados do mundo. Mas ele disse uma palavra: mas é só Ele que determina a nossa vida, é só Ele que sabe o nosso tempo. Todos nós, queridos, temos um tempo, e a gente se prepara para muitas coisas. O livro de Amós fala assim: olha, prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Fala comigo: prepara para encontrar com o Senhor teu Deus. Sabe por que você está na igreja, querido? Porque este é o lugar de nós estarmos ligados com o Senhor, amém? É aqui que nós nos ligamos a Deus. A igreja fala do corpo de Cristo aqui na terra. O cabeça da igreja é Jesus. Sabe, irmãos, o cabeça é o Senhor Jesus. Mas todos nós somos membros deste corpo. Quando a Bíblia fala que os perversos, que os ímpios serão lançados no inferno, fala daqueles que não se arrependem, fala daqueles que não se voltam para Deus, fala daqueles que são ingratos, porque muitos querem a bênção, muitos querem a cura, muitos querem, sabe, ser transformado, muitos querem, mas não querem o dono da bênção. Muitos querem viver uma vida de prosperidade, querem viver, sabe, vitórias,
mas se esquece do dono da bênção. A Bíblia diz em Apocalipse que o Senhor, Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1:8 diz assim, ó: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era e que há de vir. Versículo 18, perdão. Versículo 18. 1:18. Eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem a chave da morte e do inferno, querido? Jesus. Quem crê que Jesus veio a este mundo para te salvar, diga aleluia. Diga eu creio. Sabe, irmão, só que existe alguém, enquanto eu estou falando aqui, talvez tem pessoas aí que o diabo está começando a colocar, sabe, coisas no seu pensamento. Mas a Bíblia diz em João 8:44 que o diabo é o pai da mentira. Sabe, irmãos, ele é o pai da mentira. E qual é o desejo do Senhor? É que todos se arrependam. E qual é o símbolo do arrependimento? É primeiro crer em Jesus. É crer que Ele tem a chave da morte e do inferno. É que Ele vai te livrar da morte eterna e te dar a vida eterna. A Bíblia diz que aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Eu quero profetizar, querido, que você vai viver eternamente. Sabe, meu irmão, você não é mais um número, mas você é alguém escolhido, separado pelo Senhor. A Bíblia diz, não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Querido, você é alguém separado, escolhido, chamado por Deus. Deus tem propósito na sua vida, não para que você morra eternamente, mas para que você viva eternamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, exalte o Senhor aí, glorifica a Deus em nome de Jesus. E sabe o que o Senhor espera de nós, irmãos? É que você creia. A Bíblia diz, lá no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 15, em diante: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Fala comigo, primeiro eu creio. Diga forte, primeiro eu creio. E quando eu creio, nada impede que eu seja batizado. Sabe? Então é crer e ser batizado, é crer e ser pastoreado, é crer e se dispor a servir a Deus. A não só ser curado, mas voltar-se para Deus. Se dispor a ser usado por Deus. Tem campanha do 40 dias, eu quero fazer. Sabe, tem culto na terça-feira aqui que nós vamos ter, eu quero estar. Tem culto na quinta-feira, eu quero estar. Irmãos, ontem à tarde, eu estava lá na cidade de Chavantes, quase 4 horas de distância daqui. Sabe, vi homens apaixonados, buscando a Deus, estava ministrando a palavra. Sabe, que o nosso desejo seja de estar no altar do Senhor. João 15:5, a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Fala comigo, sem mim. Diga forte, sem Jesus eu não posso nada. Sem Jesus, querido, você não pode nada. Mas com Jesus, meu irmão, nada pode impedir de você crer, de você servir, de você adorar a Ele, de você estar na casa de Deus. Você sabe qual é uma das maiores fraquezas? A primeira maior fraqueza do homem é dar desculpas. Sabe, queridos, eu fico revoltado com pessoas que acordam dando desculpa, com pessoas que levantam reclamando, se lamentando. Nós temos tanto para agradecer. Amém? Fala comigo, eu tenho motivo para agradecer. Quando a Bíblia fala daqueles que se esquecem de Deus, é daqueles que não agradecem, daqueles que não celebram. Alguém falava ontem, lá para mim, falava, a vida todo dia é mal, né? Você tem problema para caramba, todo dia é mal. Irmãos, todo dia é uma grande bênção. Amém, irmãos?
Todo dia é uma oportunidade de vitória. Ah, mas não tem luta. Se tiver luta é para ser vencida no nome de Jesus. Ah, tem gigante. Se tiver gigante ele vai cair no nome de Jesus. É uma oportunidade de vitória. Eu só tenho palavras para celebrar a Deus, querido. Em nome de Jesus você vai sair daqui hoje com palavra de celebração, de gratidão. Deus te trouxe aqui, querido, para você agradecer a Deus, para você ser grato ao Senhor. Então, irmãos, para de dar desculpas. A nossa natureza, a nossa fraqueza é dar desculpas, sabe? Para continuar no erro, para continuar falhando, para continuar no engano. Alguém que fala assim, olha, um dia eu vou servir a Deus, um dia eu vou desenvolver meu ministério. Deus quer te usar, querido. Para de ficar adiando. Alguns que falam assim, eu não estou pronto ainda não chegou a minha hora, querido. A hora é agora, amanhã não pertence a você, o que pertence é hoje. Amém? É esse tempo que pertence a você. Eu não consigo obedecer. Querido, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa vida é feita de decisões. É você que decide. Deus não nos criou como robô. Deus nos deu sempre o poder da escolha. Deus deixou lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia ter colocado uma cerca elétrica, colocado numa altura inatingível. Amém? Mas não foi assim, estava lá. Olha só, está aqui o fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês não devem comer, porque no dia que deles comerem, certamente morrereis. O homem desobedeceu e vai usar desculpas, sabe? Quem quer ver a tua alma no inferno é Satanás, é ele que chega na forma de serpente e engana Eva. E fala, ele falou que você vai morrer, você não vai morrer coisa nenhuma. Fala que a palavra de Deus é mentirosa. Come aí. Você vai ser igual a Deus. E a fruta era agradável aos olhos e desejável ao paladar. Ela pegou e comeu. Comeu e deu para Adão que comeu também. Quando o Senhor aparece, Adão vai dar desculpa. Vai falar, foi a mulher que o Senhor me deu. Quase que culpando o Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu do fruto e eu comi. E a mulher, foi a serpente que me enganou. Sempre as pessoas vão dando desculpas. Sabe, irmãos? E muitas pessoas, elas falam assim, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou descer as águas do batismo porque eu não estou preparado. Eu não estou pronto ainda, não. Irmãos, Jesus não veio para aqueles que estavam preparados. A Bíblia diz que Ele veio para os enfermos. Os sãos não precisam de médico. Lá em Mateus 11, 28, Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, há um convite do Senhor Jesus para que você se achegue até Ele, para que você se disponha. Veja que sempre, irmãos, vai ter uma ação nossa, uma atitude nossa, uma decisão nossa, uma escolha nossa, que ninguém vai tomar por você, que é você que vai ouvir essa palavra e vai deixar que ela penetre no seu coração ou não, entre na sua mente e produza resultado ou não. Por isso que a Bíblia diz, lá no livro de Romanos capítulo 9, versículo 10, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, Ele é fiel. Amém, irmãos? Nós confessamos com a boca, porque com a boca se faz com confissão, e com o coração se crê, se guarda no coração. Então, irmãos, pare de ficar protelando. Um dia eu vou. Um dia eu desço as águas do batismo. Um dia eu vou ser um marido, um pai, uma esposa. Você, sabe, um filho. Decida hoje. Decida hoje. Tem muita gente. O que você... Quando a roupa na sua casa está suja, o que você faz com ela? A roupa está suja, você faz o quê? Você lava, é ou não é? O batismo serve para quê? Fala comigo, serve para lavar.
serve para limpar. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que vós estáis limpos pela palavra. A palavra de Deus nos limpa. Jesus nos deu ordem para pregar a palavra de Deus. Sabe quem faz a obra de regeneração? A obra de limpeza não é você, não sou eu, mas é o sacrifício de Jesus, é o Espírito Santo de Deus que faz a obra na tua vida, na minha vida. Sabe, irmãos, é Deus que faz a obra. Efésios 5:26 diz assim, olha, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. A palavra te regenera. Amém? Amém, irmãos? Quem crê que essa palavra é verdadeira, diga aleluia. Essa palavra é verdadeira, crê. Lá em Atos 16:33, aquele carcereiro estava prestes a tirar a sua vida, mas Paulo e Silas falam para ele, não faças isso, nós estamos aqui. E ele fala, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a sua família, a tua casa. E a Bíblia diz que a família dele foi batizada pelo Senhor. Tem gente que fala assim, mas eu tenho tanta coisa errada, então eu preciso fazer as minhas obras, eu preciso fazer coisa certa, irmãos. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo por aquilo que ele fez na vida dele. A Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, Efésios 2:8, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Fala comigo, pela graça. Diga forte, pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Você sabe o que é graça, irmãos? Fala comigo, é favor imerecido. Sabe, ainda que você não mereça, pela graça você é salvo. A Bíblia diz que Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, falhos. Você é salvo pela graça. Ninguém é salvo pelas obras, para que ninguém se glorie, irmãos. A salvação é pela graça. Sabe, irmãos, por isso é uma decisão que só você pode tomar. Mas você precisa conhecer a palavra. A Bíblia diz em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra é que nos liberta. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que se nós soubéssemos a hora em que o ladrão há de vir, todo mundo ficaria esperto. Ninguém sabe o seu dia, mas você tem que estar pronto, você tem que estar preparado, você tem que ter uma decisão, você tem que, viver a sua vida em prontidão. Um dia chegaram para a nossa fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimee Semple McPherson, e falaram para ela, olha, você prega que Jesus vai voltar, que Jesus voltará logo, que está próximo à volta de Jesus, e você está construindo uma igreja aí. A igreja, nós tivemos lá, irmãos, uma igreja gigantesca na época, chegou a comportar mais de 8.000 pessoas, os cultos hoje cabem cerca de 5.000 pessoas lá, uma igreja gigante. Em 1923 foi inaugurada aquela igreja. E alguém falou, olha, como que você está falando? Você está construindo uma igreja tão grande dessa? Ela dizia, olha, eu trabalho como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos, mas eu vivo como se Jesus fosse voltar no minuto seguinte. Eu vivo como se Jesus estivesse para voltar. Sabe, todos nós, irmãos, um dia estaremos juntos, estaremos diante do Senhor. E a minha oração é que você esteja lá, querido, porque eu creio na salvação que vem de Jesus. Amém? Não fosse vós que escolhesse, mas eu vos escolhi. O Senhor te escolheu, querido. Agora a opção é sua, aceitar ou não. A opção é sua, confessar a Jesus ou não. Porque tem pessoas que chegam, se entregam, recebem, mas se afastam dos caminhos do Senhor. Sabe, isso é coisa dura. Era melhor que nem tivesse conhecido. A palavra diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2 Pedro 2:20. Diz assim, olha, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento, fala comigo, conhecimento. Diga forte, conhecimento.
conhecereis a verdade vos libertará. Olha, depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Queridos, eu conheço tanta gente assim, que um dia chegou a dar testemunho, que foi usado, mas que, sabe, que voltou, e o estado da pessoa hoje é bem pior do que o primeiro. A Bíblia diz que quando a pessoa é livre, a casa fica limpa, e tem alguém que mora lá que é Jesus. Fala comigo, bata no peito e diga assim: eu sou a habitação do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando aquela pessoa se volta, aquele espírito que havia saído, ele encontra a casa vazia, e agora ele traz consigo mais 7, e agora são 8, o segundo estado é pior do que o primeiro. Sabe, irmãos, é fundamental que você valorize a oportunidade que Deus te dá, de ouvir a palavra dEle, sabe, que você tenha disposição de decidir amar. A Bíblia diz: amai-vos uns aos outros. Fala comigo, amar é uma ação, amar é uma decisão, servir uns aos outros, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, sabe, a palavra nos orienta a isso. E a minha oração, querido, é que você hoje saia desse lugar, tendo a convicção que nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oh, irmãos, se você crê, se você se entrega, se você se decide pelo Senhor, morte é separação. Morte é quando você se separa, mas para aqueles que creem em Jesus, querido, ele não vai se separar de Jesus, mas ele vai viver eternamente com o Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor está aqui e ele prospera. Não é pecado você querer prosperidade. Sabe, a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a Bíblia diz, certa vez, quando Jesus mandou os seus discípulos a pregar a palavra, a Bíblia diz que depois que aqueles 70 são enviados, Jesus pede um relatório para eles. E eles começam a dar o relatório para Jesus e falam: olha, em seu nome nós vimos o diabo cair como um raio. Em seu nome nós curamos enfermos, fizemos tantas coisas. E Jesus vira para ele e fala: olha, antes de vocês se alegrarem, porque os demônios te obedecem, se alegre porque o vosso nome está escrito nos céus. Eu quero profetizar na tua vida, querido, o seu nome está escrito no céu, mas isso depende de você, querido. Hoje você pode sair daqui convicto que o seu nome está escrito nos céus. Sabe como é que você vai entender isso, querido? Através da palavra. A Bíblia diz: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Fala comigo, na palavra. Diga forte, na palavra eu tenho a vida eterna. João 5,39, a Bíblia diz que são elas mesmas que testificam de mim. Oh, querido, então hoje, tome uma decisão por Jesus. Quem está comigo aqui, diga aleluia. Eu quero que você se coloque em pé, querido. Eu gostaria que você colocasse aí, se puder colocar aí para mim, Romanos 8,35. Nós vamos ler até o 39, Romanos 8,35. Leia aqui comigo, acompanhe aqui comigo essa leitura, vamos lá. Diz assim, olha: quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler junto, vamos lá? 1, 2, 3. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Quem é amado do Senhor aqui, diga amém. Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Só você que crê, querido. Exalte o Senhor aí. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos, fala comigo, entre a minha mente e o meu coração tem 30 centímetros. Fala comigo, Senhor, eu ouvi a Tua palavra e eu quero guardá-la no meu coração. Salmo 119, 105, a Tua palavra, Senhor, escondi no meu coração para não pecar contra Ti. Que você guarde a palavra de Deus. Sabe, que o teu coração, querido, não venha a ser contaminado, sabe, com as coisas erradas, mas que hoje você possa tomar uma decisão. A Bíblia diz, Deuteronômio 30, 19, eis que eu coloco diante de vós a vida e a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o Senhor fala para nós, escolha a vida. Fala comigo, eu escolho a vida. Você sabe quem é a vida, querido? João 14, 6. Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala comigo, Jesus é vida. Então entre a morte e a vida, diga forte, entre a morte e a vida, eu escolho a vida. Eu escolho Jesus. A opção é nossa, a decisão é nossa. Sabe, quem pode te salvar é só Jesus. E a minha oração é que você tome uma decisão hoje, querido. Sabe, que você se arrependa. O desejo do Senhor é que todos se voltem ao arrependimento. Pedro, ele vai falar lá no livro de Atos capítulo 2, versículo 38 ao 40, 41. Ele vai dizer que o batismo é para o arrependimento. O batismo traz arrependimento. Sabe? Então não é para você ficar preso na tradição que você herdou dos seus pais, mas é para você falar sim para Deus. É para você dizer, Deus, eu quero mais do Senhor. Sabe? Eu creio, queridos, que Jesus morreu por amor à nossa vida, por amor a mim e a você. Amém? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, que ofertou. Sabe, irmãos, a palavra fala que você não foi comprado nem com ouro nem com prata, 1 Pedro 1,18, nem com coisas corruptíveis deste mundo, mas você foi comprado com o precioso sangue de Jesus, o sangue puro e imaculado. Esse sangue foi caro, mas foi o preço pago pelo meu pecado, pelo seu pecado. Jesus já pagou, querido. Basta hoje você dizer sim para Ele. Sabe? E eu gostaria que você tivesse uma convicção na sua vida. Tudo que Deus vai começar, tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele faz no céu. Fala comigo, primeiro nos céus e depois na terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1, está escrito assim, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Fala comigo, no princípio, criou Deus os céus e a terra. O que vem primeiro, queridos? O que vem primeiro? Os céus. Os céus vêm primeiro. Primeiro Deus cria os céus, depois Deus cria a terra. Quando o Senhor nos ensinou a orar, Ele diz, quando orares ao Pai, diga, seja feita a sua vontade,